Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre enfermidades do sistema urinário de cães e gatos, tá? A gente vai começar falando sobre as enfermidades, perdão, do trato urinário superior e seguimos então com as moléstias do trato urinário inferior. Especificamente na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre uma condição que é absolutamente fundamental na rotina clínica de cães e gatos, que é a doença renal crônica. Professor, por que ela é tão importante? Porque ela é bastante frequente na nossa rotina, tanto de cães como de gatos, né? A gente tem ela com muita intensidade, com muita frequência. A gente precisa saber identificar, diagnosticar e tratar, portanto, esta condição. E vocês vão entender um pouco também por que ela é tão frequente na nossa rotina, especialmente aqui em Minas Gerais. Tá joia, pessoal? Então vamos começar a falar sobre doença renal crônica, aspectos diagnósticos. Vamos começar pelo conceito, né? Professor, exatamente o que é a doença renal crônica, né? Qual é o conceito desta enfermidade? Então, a doença renal crônica é caracterizada pela perda de néfrons associada a um processo patológico prolongado e frequentemente progressivo. Professor, não entendi nada. Pessoal, é muito simples. É uma perda progressiva de néfrons, de massa néfrica. O néfron é a unidade fundamental, fisiológica, funcional dos rins. Conforme néfrons vão sendo perdidos, o rim pode chegar num estágio onde ele se torna incapaz de exercer as suas funções de forma apropriada. E aí vem uma diferenciação importante entre doença renal crônica e insuficiência renal. É importante, muito importante, que vocês tenham isso de forma muito clara na cabeça de vocês, tá? Então, doença renal crônica é quando existe uma lesão renal, sem necessariamente interferir nas funções fisiológicas do rim. Ou seja, ele tem doença, ele tem lesão, mas ele ainda consegue exercer as suas funções fisiológicas de forma apropriada. Quando a gente fala em insuficiência renal, significa que a doença renal já chegou num estágio tal em que as funções renais foram prejudicadas. Então, ele perde a sua capacidade, em maior ou menor grau, de exercer as suas funções fisiológicas de forma apropriada. Perfeito, pessoal? Então, essa é a diferença entre doença renal crônica e insuficiência renal crônica. Todo animal com insuficiência renal crônica, evidentemente, evoluiu de uma doença renal, tá? Mas não necessariamente um animal com doença renal crônica tenha um quadro de insuficiência. E eu falei no conceito que é relacionado a um processo patológico prolongado, né? Então, é um processo que, ao longo de um tempo significativo, persiste para que cause, então, uma lesão de cronicidade nesses rins. E frequentemente progressivo, tá? Então, frequentemente, por motivos que a gente vai ver na fisiopatologia da doença, a enfermidade ela progride. Muitas vezes, mesmo que o processo etiológico primário tenha sido debelado. E vocês vão entender por que exatamente que isso acontece, tá? Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão da insuficiência renal. Professor, eu entendi que na doença renal crônica você não tem ainda a perda da capacidade funcional. E na insuficiência renal você tem perda de capacidade funcional. Mas exatamente quando você tem uma insuficiência renal? Como é que eu vou saber que de fato esses rins estão insuficientes? Então vamos lá. Vamos conceituar um pouco melhor insuficiência renal. Então percebam por esse gráfico que a gente consegue determinar momentos de acordo com a perda da massa funcional em que ocorre perda de função renal. Então, nesse segmento aqui, a gente ainda tem, embora haja uma lesão renal com perda de reserva funcional, uma homeostase sistêmica normal. Ou seja, o rim ainda tem a capacidade de manter a sua função fisiológica. Mas em determinado momento, com a perda progressiva de néfrons, essas capacidades vão sendo perdidas. E isso ocorre mais especificamente quando a gente tem cerca de 66 a 67% de massa néfrica, de néfrons funcional. E a primeira coisa que ocorre é uma perda da capacidade de concentrar a urina, ou seja, de manter uma urina hiperistenúrica em determinadas condições.
Então, esse paciente começa a apresentar uma urina isostenúrica, tá? Com a mesma densidade do plasma. Então, ele perde aquela capacidade que o rim tem de concentrar a urina, de evitar a perda de água excessiva. Mas, neste momento, o animal ainda não está azotêmico, ou seja, com elevação de compostos nitrogenados não proteicos, a saber, ureia e creatinina. Conforme a lesão progride e chega então num patamar de 75% de massa néfrica, desenvolve-se então o quadro de azotemia, ou seja, elevação dos valores de creatinina e de ureia, tá? Retenção de compostos nitrogenados não proteicos, retenção de solutos. Então, uma incapacidade de eliminar esses solutos. Então, percebam que antes do processo de azotemia, a gente já tem um rim que é insuficiente e essa insuficiência é caracterizada por uma incapacidade de concentrar a urina. Percebam que quando eu estou falando de 66%, 75% de massa néfrica, evidentemente que eu estou falando da massa néfrica dos dois rins, tá? Do somatório dos néfrons dos dois rins, pessoal, dois, né? Perfeito. Por quê, professor? Porque não. Pessoal, vocês sabem, né? Uma pessoa pode doar um rim para outra pessoa e o rim remanescente ele dá conta do recado, né? Então, para que isso aconteça, tudo isso que eu estou falando, é necessário que haja uma perda de massa néfrica dos dois rins. Beleza, pessoal? Então, este é o conceito de doença renal crônica, de insuficiência renal crônica. Bacana? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais na etiologia e na fisiopatologia da enfermidade. Muito bem, falando então de causa. Professor, eu entendi o que é a doença, entendi o conceito de insuficiência, mas o que causa isso? Pessoal, muitas vezes a causa é obscura, tá? Idiopática. E muitas vezes o que a gente faz na rotina é identificar um paciente com doença renal crônica ou com insuficiência renal crônica, tá? Nem sempre é possível determinar uma causa. Às vezes ela já nem existe mais. Tá? Como eu falei, ela já pode até ter sido debelada, ela pode não estar mais presente, mas o processo, a despeito disso, ele pode ser progressivo. Calma que vocês vão entender disso quando a gente entender melhor isso, quando a gente falar em fisiopatologia, tá? O estágio final da lesão é convergente. Embora existam várias doenças, várias enfermidades que possam causar perda de néfrons, nos estágios mais avançados da doença, todos eles são muito parecidos. Então, mesmo que a doença tenha sido glomerular, tubular, vascular ou intersticial, na fase final, avançada da doença, o que se observa normalmente são néfrons atrofiados, perdidos, e néfrons hiperplásicos tentando compensar a perda de néfrons. Então, neste contexto, como nos estágios finais a doença é muito parecida do ponto de vista histopatológico, muitas vezes é impossível determinar a causa de um paciente com insuficiência renal crônica. Mas, de qualquer maneira, muitas etiologias são conhecidas e muitas vezes é sim também possível determinar essa causa, tá? As glomerulopatias, de maneira geral, no cão, são as causas mais comuns de doença renal crônica. No gato, nem tanto, tá? No gato, a gente tem principalmente doenças tubulointersticiais como causadoras de doença renal crônica. Professor, peraí que eu não estou entendendo isso muito bem. Então, vamos lá. Lembrem do néfron, da unidade funcional do rim. As características principais, né, os pontos principais são glomérulo, anatomicamente falando, histologicamente, glomérulo, túbulo, vasculatura e interstício. Então, a doença pode começar em qualquer um desses pontos. No cão, embora sim, independente de onde começar, todo o néfron vai acabar sendo perdido. No cão, a doença glomerular é a principal e no gato as doenças túbulo-intersticiais. Tudo bem, pessoal? E falando de glomerulopatias, e aí eu falei para vocês que vocês iam entender, porque aqui para nós em Minas Gerais a doença é tão comum,
a gente tem um agente etiológico que para nós é endêmico, né? Muito importante, e por culpa dele principalmente, a gente tem uma grande casuística de doença renal crônica. Eu acredito que vocês já estejam imaginando qual seria esse agente. Exato, pessoal. É a leishmaniose visceral canina. Então, a leishmaniose, ela é uma importante causadora de glomerulonefrite, doença glomerular no cão, e por ser endêmica aqui em Belo Horizonte, boa parte de Minas Gerais, assim como boa parte de outros estados brasileiros, evidentemente que ela causa um aumento na casuística de doença renal crônica, de insuficiência renal crônica, tá? Então ela é muito importante nesse contexto, mas ela não é a única causa. Então eu trouxe aqui esse slide para listar, para dar exemplos de muitas causas de enfermidades que causam doença renal crônica e que podem levar, portanto, à insuficiência renal crônica. Então, doenças imunológicas como lúpus eritematoso sistêmico, a peritonite infecciosa felina, as glomerulonefrites de forma geral, a amiloidose, que é caracterizada por deposição de substância amiloide no glomérulo, também é uma glomerulopatia. As neoplasias, como por exemplo o linfoma renal em gatos. Nefrotoxinas e isquemia são causas principalmente de insuficiência renal aguda, mas que evidentemente, se a lesão for irreversível, podem progredir para um estágio de doença renal crônica. A gente vai falar mais delas quando falarmos de insuficiência renal aguda. Processos inflamatórios infecciosos, como por exemplo as pielonefrites, infecções bacterianas que ascendem do trato urinário inferior para os rins. Doenças congênitas ou hereditárias, como a displasia renal, por exemplo, comum em cães shih tzus, causam insuficiência renal em cães muito jovens, entre muitas outras doenças congênitas que existem. Obstrução do fluxo urinário, desde que ela seja bilateral, então, por exemplo, urólitos na pelve ou urólitos nos ureteres de forma bilateral, podem levar também à insuficiência renal crônica. Se for unilateral, não tem impacto do ponto de vista funcional, porque o rim contralateral acaba compensando a perda do outro rim. E, por fim, a idiopática, que eu falei tanto para vocês anteriormente. Muitas vezes, principalmente na geriatria canina e felina, a gente identifica um paciente com enfermidade renal crônica, mas a gente não consegue identificar uma causa. Ah, então eu não trato? Não, você não trata a etiologia, mas você vai tratar a enfermidade renal crônica, como a gente vai ver ao longo da aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Professor, por que alguns estão em vermelhos? Porque são mais importantes, porque são mais comuns, tá? Deles todos, o que você precisa guardar, principalmente em cão, são as glomerulonefrites. São infinitamente mais prevalentes do ponto de vista de causa de doença renal crônica no cão, principalmente a leishmaniose visceral canina, e a gente pode acrescentar aí também nessa lista a erliquiose, que da mesma maneira que a leishmaniose visceral canina, também causa glomerulonefrite. Bacana, pessoal? Então vamos agora entender um pouquinho sobre a fisiopatologia. A gente já sabe as causas, né? Agora a gente vai procurar entender como que essas causas atuam fazendo com que esses rins percam néfrons, tá? Essa é a palavra fundamental, perda de néfrons. Então vamos lá. A perda de néfrons causa diminuição da taxa de filtração glomerular global dos dois rins. Então, o primeiro impacto da perda de néfrons é a diminuição da taxa de filtração glomerular. Ora, se há uma diminuição da filtração glomerular, acaba acontecendo a retenção de substâncias tóxicas, como por exemplo os compostos nitrogenados não proteicos, a ureia, a creatinina, entre outros solutos, tá? Por exemplo, o fósforo, mais comumente, potássio, em determinado estágio também pode ser retido, entre muitas outras substâncias que podem ser retidas em função desta perda, desta diminuição da taxa de filtração glomerular. E além da diminuição, né, da eliminação de solutos, também ocorre um comprometimento da função endócrina renal, tá? Principalmente aí a produção de eritropoetina pode estar comprometida e a gente vai ver que isso tem impacto aí na produção de células vermelhas, de eritrócitos, levando o paciente à anemia, e também pode haver comprometimento aí na produção de vitamina D, que tem um envolvimento importante do rim. Bacana, pessoal?
Muito bem, continuando então. A partir do momento que houve retenção de substâncias e comprometimento da função endócrina, qual que é o impacto para o organismo? Desequilíbrio do metabolismo de sódio e de água, então o animal entra num estado normalmente poliúrico, com polidipsia compensatória. Ocorre um quadro de anemia, pelo motivo que eu acabei de citar, diminuição da produção de eritropoetina, que é um dos principais estímulos para a produção de eritrócitos na medula óssea, distúrbios neurológicos e do trato digestivo, principalmente em função da retenção desses compostos que são tóxicos para determinados tecidos. Ocorre osteodistrofia, olha como é amplo o impacto da disfunção renal no organismo. Até o tecido esquelético vai ser afetado e a gente vai entender melhor isso quando a gente falar dos sintomas, tá? Disfunção imunológica, acidose metabólica, tá? Em função aí da retenção de compostos ácidos, da incapacidade de eliminação, tá? Então dessa perda fisiológica que ocorre no sistema renal deste paciente. Então esses são os impactos orgânicos que ocorrem em função da perda de néfrons. Por fim, agora vamos entender de que maneira esta perda néfrica ela é autoperpetuante. Ou seja, eu falei para vocês anteriormente que muitas vezes, a despeito da etiologia já nem existir mais, a lesão ela tende a um estado de progressão. Ela pode ser mais ou menos progressiva em dado paciente. Alguns evoluem muito rápido, outros evoluem de forma mais insidiosa. Tudo isso também depende um pouco da intervenção terapêutica, mas conceitualmente, a maioria dos quadros de doença renal crônica é progressiva. Perfeito, pessoal? E de que maneira que isso ocorre? Então, a partir do momento que você tem uma lesão renal primária, independente da causa, glomerular, vascular, ou túbulo intersticial, há uma diminuição do número de néfrons, uma perda de néfrons. Consequentemente, os néfrons que sobraram vão tentar compensar esta perda de néfrons, fazendo o que, pessoal? Aumentando a sua própria taxa de filtração glomerular, tá? Tentando compensar então aqueles néfrons que morreram, que atrofiaram. Só que isso, infelizmente, não é isento de impactos, é o que a gente chama de preço biológico, tá? Vai ter uma consequência. Então, o organismo fala: ah, você vai trabalhar mais, então você vai sofrer os impactos de estar trabalhando mais. E quais que seriam esses impactos? Aumento da proteinúria, lesão nas células do mesanjo. Para quem não lembra o que é mesanjo, então dá uma revisada ali na histologia do glomérulo, e hipertensão intraglomerular. Aumenta a pressão de filtração dentro desses glomérulos, dentro desses néfrons remanescentes. E tudo isso acaba causando lesão nos néfrons que sobraram, lesão que chamamos de hialinização e esclerose desse glomérulo, e este glomérulo, em determinado momento, acaba por sofrer uma lesão tão intensa que ocorre a perda de todo o néfron. Ou seja, aqueles néfrons que sobraram e começaram a trabalhar mais para compensar aqueles que estavam sendo perdidos, acabam em determinado momento também sendo perdidos por causa da sobrecarga de trabalho sobre eles. Tá joia, pessoal? Então é desta maneira que a lesão é progressiva, independente da causa. É evidente, pessoal, que se a etiologia ainda estiver por lá, por exemplo, a leishmaniose visceral não tratada, a erliquiose não tratada, isso contribui para um avanço mais rápido da enfermidade. Tá joia? Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa questão conceitual da doença renal crônica, a etiologia da doença renal crônica e a fisiopatologia, do ponto de vista, então, dos impactos para o organismo e do ponto de vista da autoperpetuação da lesão, de sua progressão. Se ficou dúvida, não deixem de perguntar nos nossos canais de comunicação, porque isso é fundamental para entender todo o processo daqui para frente. Na próxima videoaula, a gente volta para falar, então, de aspectos clínicos da doença renal crônica. Até daqui a pouquinho, pessoal.